é nos céus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, versículo 23. Já faz alguns anos que eu não ministro sobre a ceia do Senhor, e essa semana orando e refletindo, meditando qual mensagem pregar no dia de hoje, eu recebi um encargo profundo da parte do Senhor de falar sobre a ceia. A ceia está entre as duas ordenanças do Senhor Jesus para a igreja do Novo Testamento. A primeira é o batismo nas águas. Jesus deixou a ordem: creia e seja batizado. E Jesus deixou uma segunda ordenança: participarmos da mesa, participarmos da ceia até que Ele venha. Amém? E a ceia, irmãos, certamente tem um significado, uma relevância, uma importância muito grande para mim e para você, e ela também tem uma bênção. Paulo diz que o cálice da bênção, ele diz o pão que abençoamos, o cálice da bênção. Então existe uma bênção para mim e para você contida na ceia. Além de nós lembrarmos a obra da cruz, além de nós refletirmos sobre o sacrifício de Jesus, além de nós desfrutarmos da comunhão com o corpo de Cristo, há uma bênção para você. Então eu quero ler aqui 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a cada mês, segundo domingo do mês, nós celebramos aqui a ceia e incentivamos para que isso aconteça na sua célula também. Se não tem acontecido, vai começar a acontecer esse mês. Isso já está ajustado com os líderes de célula, já está resolvido, porque a ceia é um momento tão importante que nós devemos participar no grupo grande, como igreja reunidos, mas também no grupo pequeno, em comunidade, com os irmãos que nós convivemos, com os irmãos que nós decidimos estar próximos. Então nós fazemos isso 2 vezes no mês, e Paulo, ele vai dizer aqui, que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus, amém? Nós relembramos o sacrifício da cruz, o derramar do sangue, a nossa redenção, a nossa justificação, o sofrimento de Jesus no Calvário. Para que isto aconteceu? Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo? Na verdade, a razão de nós estarmos reunidos aqui esta noite é exatamente essa: é porque Jesus se entregou por nós, amém? Só podemos ser aceitos por Deus por meio de Jesus, por meio da cruz, por meio do sangue de Jesus. Então isso precisa ser lembrado constantemente, amém? A obra da cruz me conectou ao Pai, a obra da cruz abriu o caminho para Deus, é pelo sangue de Jesus que eu me tornei filho de Deus. Então a ceia, em momento algum, ela pode se tornar um ritual religioso, um ritual que é feito mecanicamente, feito por fazer, sem vida. Não, nós precisamos valorizar esse momento, nós precisamos priorizar esse momento. E até quando tomarmos a ceia? Enquanto estivermos vivos, até que Jesus venha, amém, queridos? A ceia tem muitos benefícios, eu creio, e já experimentei desses benefícios, e acredito que há testemunhos aqui disso. A ceia tem muitos benefícios para nós, como filhos de Deus, mas para isso nós precisamos ter compreensão e revelação. Na ceia nós temos 2 elementos, você sabe, nós temos o primeiro elemento da ceia, qual é? O pão que representa o corpo de Cristo, e nós temos aqui o cálice, que representa o
sangue de Jesus. Precisamos compreender o que esses dois elementos significam de acordo com a Bíblia, sem nos aprofundar, mas aquilo que está claro para nós. Jesus disse que o pão que ele entregou aos seus discípulos no dia da ceia, e que agora Paulo diz: olha, eu recebi do Senhor o que eu estou entregando para vocês. Paulo está dizendo que aquilo que Jesus falou, que o pão é o seu corpo. Amém, amados? O corpo. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Então Jesus viveu como homem, esteve aqui na terra há mais de 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz que algo aconteceu com o corpo de Jesus. A Bíblia relata que o corpo de Jesus foi castigado. A Bíblia relata que o corpo de Jesus foi ferido. A Bíblia relata que o corpo de Jesus foi moído. E provavelmente você já deve ter lido ou já deve ter visto em algum filme, em alguma encenação, as histórias relatadas ou lendo os evangelhos, o castigo que Jesus sofreu no seu corpo. O seu lado foi furado, seus pés foram encravados, suas mãos encravados na cruz, ele usou uma coroa de espinhos, ele foi chicoteado, ele apanhou. Mas para que isso aconteceu? Alguém vai nos contar. Esse alguém é o profeta Isaías, lá no capítulo 53 de Isaías, versículo 4 e 5, depois você confere, não dá para nós lermos agora. Isaías, 800 anos antes da cruz, Isaías teve uma visão do Cristo crucificado, e ele então disse que aquelas feridas que estavam no corpo de Jesus, as chagas que Jesus sofreu, as enfermidades que Jesus sofreu, preste atenção, as enfermidades, os castigos, furado, coroa de espinhos, Isaías vai dizer, aquilo tinha um propósito: levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi o que Isaías disse. Certamente ele levou sobre si as suas dores, certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi moído na cruz, diz a Bíblia. Depois Pedro, lá em 1 Pedro 2,24, ele vai dizer que pelas pisaduras de Jesus, o que são pisaduras? São chagas, feridas. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então esse é um benefício da ceia. Você pode na ceia pedir ao Senhor para que cure o seu corpo. Você pode na ceia pedir ao Senhor para que rejuvenesça o seu corpo. Você pode na ceia pedir ao Senhor que traga paz à sua alma, porque a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele trouxe paz para nós. Amém? Então, se anda ansioso, tribulado, preocupado, deprimido, você pode tomar a ceia, comer o pão e dizer: Jesus, eu recebo cura. O segundo elemento que nós temos na ceia é o cálice. E o próprio Jesus disse, depois o apóstolo Paulo vai dizer que este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, quando nós participamos do cálice, o que nós precisamos lembrar? Eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. Mas esta aliança, ela foi firmada no sangue. Não no meu sangue, no sangue de Jesus. Então essa aliança entre nós e o Senhor não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa obediência, não tem nada a ver em seguirmos os mandamentos, não tem nada a ver com os nossos erros ou os nossos acertos. A aliança existe por causa do sangue de Jesus. E como eu disse há pouco, esse sangue ele abriu um caminho. E ele abriu um caminho para você entrar lá na sala do trono, para você estar diante de Deus. Esse sangue fez muitas coisas conosco. Esse sangue perdoou os nossos pecados. Você pode dizer amém? Esse sangue nos perdoou, esse sangue nos lavou. Escute, esse sangue nos justificou. Esse sangue nos tornou filhos e filhas de Deus. Amém, amados? Isso é a benção. A ceia é um memorial, é uma refeição do Novo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento nós temos tipificações da ceia. Por exemplo, a Bíblia fala que certa vez Abraão,
ele estava voltando de uma guerra contra 4 reis, e ele estava exausto da guerra, exausto da batalha, e ele encontrou com um homem. A Bíblia diz que esse homem era um sacerdote, e ele chamava-se Melquisedeque. E esse homem foi ao encontro de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão recebeu desse homem o que? Pão e vinho. E que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Lá em Hebreus vai dizer a respeito disso, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não havia genealogia a respeito da vida dele, ninguém sabia do seu início ou do seu fim. A verdade é que ele era sacerdote do Senhor, amém? Então Melquisedeque, lá no Velho Testamento, ofereceu a Abraão o que? Pão e vinho. Diga amém. Já era ceia. O que aconteceu com Abraão? Abraão foi renovado. Ele estava cansado, exausto, batalhou, lutou muito. Foi buscar o sobrinho dele, Ló, que havia sido sequestrado. A Bíblia vai falar de um outro tipo de ceia, apontando para a ceia, a saída do povo do Egito, depois de milhares de anos de escravidão. Deus levantou um libertador chamado Moisés, que apontava para Jesus. E Deus então prometeu libertá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida, Canaã. Amém, meus irmãos? Qual foi a instrução? Celebrar a Páscoa. E na Páscoa o que eles tinham que fazer? Comer o cordeiro. Amém? Jesus disse que o pão é o corpo dele. E Jesus também se apresentou como cordeiro. João João disse no Evangelho de João 1:29, está escrito: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não só eles iriam comer do cordeiro, mas a Bíblia diz que eles também tinham que pegar do sangue desse cordeiro e aspergir na porta, nos umbrais da porta. Naquela noite, quando o anjo da morte passasse para executar juízo sobre o Egito, a Bíblia diz que onde houvesse o sangue, o anjo da morte não entraria, porque o sangue de Jesus é proteção para você. O sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te guarda, amém? Então esses são os benefícios da ceia do Senhor. Então você está diante de um momento que ele não é só um momento religioso, não é só uma tradição, não é só parte da agenda da igreja. A vida, a cura, a saúde, amém? A renovação para você, a revelação da obra da cruz, amém? Mas o que eu gostaria que você compreendesse, olhe para cá, é que nem todas as pessoas têm desfrutado da bênção da ceia. E por que nem todas as pessoas têm desfrutado da bênção da ceia? Ouça, em primeiro lugar é porque algumas pessoas não valorizam a ceia. Para elas é algo comum. Eu venho de uma época da igreja, isso é coisa de passado, mas é importante falar, em que o principal culto da igreja era o culto da ceia. E os crentes antigos, não é da época da maioria de vocês aqui, mas os crentes antigos, quem é crente antigo vai lembrar disso. Eles tinham até uma roupa certa para ir no culto da ceia. Quem lembra disso? Denunciou sua idade, hein, irmão? Você está ficando velhinho, hein? Tinha uma roupa para ir no culto da ceia, porque aquilo era muito importante. Às vezes o pai e a mãe, crente, com muita dificuldade, ia lá e comprava uma roupa nova, e o filho queria usar, o pai falava: não, esse daqui você só usa no dia da ceia, porque era muito importante a ceia. Você sabe que a nossa sociedade, ela foi perdendo tradições importantes, ignorando tradições importantes. E nós como igreja, nós precisamos conservar as tradições bíblicas, aquilo que é importante. E a ceia é um momento muito importante da igreja, que não pode ser rejeitado. Então muitas pessoas, elas não participam da ceia. Por que elas não participam? Provavelmente porque elas não têm compreensão.
não têm revelação, elas não sabem. Elas não sabem que a ceia é aliança, elas não sabem que a ceia tem uma bênção, elas não sabem que a ceia tem benefícios, elas talvez não saibam que na ceia elas podem ser curadas. Mas outras pessoas, elas não sabem discernir a ceia. Ou mais especificamente, Paulo vai dizer, eu quero ler com você, lá no versículo 27 do mesmo capítulo, Paulo vai dizer que algumas pessoas estavam deixando de receber os benefícios da ceia, porque elas estavam participando da ceia de uma maneira equivocada. Diz assim, por isso, é a continuação do texto que eu estava lendo. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então escute, existe, segundo Paulo está dizendo, uma maneira de você participar da ceia digna, e existe uma maneira de você participar da ceia indigna. Eu preciso entender isso, amém? Porque eu não quero participar da ceia indignamente, eu quero participar da ceia de uma maneira digna, amém? Então Paulo vai dizer, olha, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Então precisa examinar o que? Se eu estou participando da ceia de uma maneira digna, como devo participar? Então a gente vai precisar entender o que é isso à luz da Bíblia, o que é essa maneira digna ou indigna de participar da ceia. Aí Paulo vai um pouquinho mais além no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, veja que Paulo não falou sem discernir o sangue, Paulo falou sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30, ouça isso aqui, irmãos, atenção, eis a razão. Então Paulo olhou para a igreja de Corinto, e ele entendeu que havia na igreja pessoas fracas, pessoas doentes, e pessoas que estavam dormindo. Por quê? Porque elas estavam participando da ceia de uma maneira indigna, elas estavam participando da ceia sem discernir o corpo. Então eu preciso ajustar isso na minha vida, porque quando eu venho aqui participar da ceia, eu quero todos os benefícios da ceia na minha vida. Então se eu estou enfermo, eu quero cura. Se eu estou cansado, eu quero ser renovado. Se eu preciso ser fortalecido, eu quero ser fortalecido. Glória a Deus. Se a minha alma está cansada, eu quero que ela seja renovada, eu quero que ela seja restaurada, amém? Eu quero me apropriar de todos os benefícios da ceia. Mas Paulo está dizendo que tinha gente lá mal, porque não entendia a ceia, gente doente. O dormir ali pode ter dois significados, pode ser que algumas pessoas haviam morrido quando não deveriam ter morrido. Então se elas tivessem discernimento da ceia, talvez não tivessem tido uma morte prematura, pode ser isso. Mas o dormir aí também pode ser uma apatia espiritual. Pessoa na igreja apática, desinteressada, sem fome de Deus, sem sede de Deus, sem alegria na sua salvação, sem desejo de servir a Jesus, sem desejo de servir a Deus, sem combustível espiritual. Então isso estava acontecendo. Aí então Paulo, irmãos, ele vai precisar organizar isso junto com a igreja, e nós precisamos entender e aplicar isso nas nossas vidas, para que a gente desfrute de todas as bênçãos do Senhor, amém? Primeira coisa que eu quero que você compreenda: tomar a ceia indignamente não tem nada a ver com o pecado. Há muitos anos atrás, e talvez ainda hoje em muitos lugares,
A ceia era um momento de aterrorizar as pessoas. Então eu vim de uma época em que muitas vezes o pastor aterrorizava os membros da igreja. Nós achávamos que era isso certo e às vezes até reproduzíamos isso, dizendo: irmão, cuidado, será que tem algum pecado na sua vida? Se tiver algum pecado na sua vida e você tomar esse cálice, se você comer esse pão, olha, pode acontecer um grave problema, você pode morrer. Você acha que a pessoa tomava ceia ou não? Não, então tinha gente que nem vinha no culto de ceia. E numa das primeiras igrejas que eu me converti, eu era diácono, e o diácono levava a ceia para as pessoas, e eu lembro que muitas vezes eu ia levar a ceia para as pessoas, e muitas pessoas diziam: não, eu não vou tomar hoje. E aí a pessoa fazia uma cara de muita santidade, né? Abaixava a cabeça assim, e aí parecia que a pessoa estava querendo resolver as coisas dela com Deus. Mas a Bíblia chama você para a mesa, não se afastar da mesa. Você não deve rejeitar a ceia. O que a palavra de Deus vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba. Não é examine-se e se ausente, não é examine-se e fuja, não, é examine-se e coma, examine-se, participe da mesa do Senhor, participe da ceia do Senhor, amém? Agora, qual é o exame? O exame é se eu estou compreendendo, entendendo, discernindo o que é a mesa do Senhor. Pastor, mas eu posso participar da ceia, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha pecado. Se você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, sim. Se você crê que o sangue de Jesus está te lavando e já te lavou dos seus pecados passados, presentes e futuros, sim, a mesa é para você. Não participe debaixo de condenação. Se você entender que participar da ceia não tem nada a ver com você, mas com Cristo, então você participa da ceia, amém? Porque não é o meu mérito, não é a minha justiça que me possibilita participar da ceia. O que me possibilita participar da ceia é única e exclusivamente o sacrifício de Jesus. Somente isso. Amém? Somente isso. Então eu não venho na mesa para ser avaliado. Deus não vai me avaliar no dia da ceia e vai dizer: pode participar, não pode participar. Não é Deus quem vai fazer essa avaliação. O exame é entender: eu creio no poder do sangue, eu creio que há perdão para os meus pecados, eu creio que a obra de Cristo foi completa, então eu vou participar, eu vou comer e eu vou beber da mesa do Senhor. Glória a Deus. Esse é um ponto importante que nós devemos ter compreensão, ter percepção, examinarmos com essa certeza de que é por meio do sangue de Jesus que nós participamos da mesa do Senhor. Mas lá no verso número 28, irmãos, diz assim: pois quem come e bebe, 28, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí é um problema aqui. E é um problema sério, porque Paulo está dizendo que se eu participar da ceia sem discernir o corpo, isso vai trazer problemas para quem? Para mim. E aí Paulo está dizendo, está vendo porque tem gente mal. O verso 29, o verso 30 vai dizer isso. Olha, tem gente aí com muitos problemas, porque não entendeu, não discerne, não compreendeu que a ceia é restauração, que a ceia é cura, que a ceia é provisão, que a ceia é vida, que a ceia é alegria, que a ceia é poder de Deus, que a ceia é milagre na sua vida. Como isso acontece? Quando eu aprendo a discernir o corpo. Agora, irmãos, para a gente assim tentar concluir, não que eu esteja acabando, estou indo para a conclusão. O que é discernir o corpo? Porque se quem come e bebe sem discernir o corpo
traz juízo para si, eu quero ficar longe disso. Se quem come e bebe sem discernir o corpo acaba sofrendo, acaba sendo privado de coisas boas, eu quero entender isso. Então a grande questão aqui é: o que eu preciso fazer para discernir o corpo? O que é discernir o corpo? Porque não discernir o corpo impede a bênção de Deus na minha vida. Primeiro, eu preciso saber o que é o corpo. O que é o corpo de Cristo? Hoje de manhã eu estava em reunião, no discipulado que nós fazemos com os líderes, e eu perguntei para eles, adiantei um pouquinho o que eu ia ministrar, e perguntei para eles: o que é o corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é o corpo de Cristo? Será que é o corpo que está lá no céu, à direita de Deus? Será que é o corpo que estava na cruz do Calvário? A Bíblia responde a Bíblia, amém, irmãos? Então a Bíblia vai nos responder aqui. Eu separei 2 textos, 2 versículos para mostrar isso para você. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. E o que é o corpo? A igreja. Então Paulo está dizendo que o corpo de Cristo hoje é a igreja. O corpo é a igreja. Efésios capítulo número 1, verso 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Aleluia. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu, o que a igreja é, irmãos? O corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Cristo, escute, habita individualmente em você, amém? Cristo habita em você, amém? Amém. Mas você habita em Cristo, isso é importante entender. Entenda isso. Cristo habita em você, individualmente, mas você habita em Cristo, e habitar em Cristo é habitar no corpo, e habitar no corpo é habitar na igreja, amém? E o que é então a igreja? Porque a igreja não é isso que nós vemos. A igreja não é uma organização, não é um CNPJ, a igreja não é um prédio. O que é a igreja? A igreja é a reunião dos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor, composta de todos os filhos e filhas de todos os tempos e de todas as eras. Mas a Bíblia também fala de igrejas locais. O que são igrejas locais? São igrejas que se reúnem em uma cidade, da qual você faz parte. Então nós temos muitos irmãos espalhados aí por muitos lugares, por muitas igrejas no mundo todo. Irmãos que já partiram no Senhor, fazem parte da igreja, mas eu e você temos uma igreja, e a igreja que nós escolhemos para congregar, essa é a nossa igreja. Nessa igreja que eu escolhi para congregar, que Deus me chamou para congregar, que Deus me plantou para congregar, preste atenção, nessa igreja eu preciso aprender a discernir o que é o corpo de Cristo. Porque se eu não discernir, eu vou ter problemas. No mínimo eu vou deixar de desfrutar dos benefícios da ceia. No mínimo eu vou deixar de desfrutar da bênção da ceia. Então quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de unidade. Quando nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de membros conectados. Quando nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de uma vida que não é uma vida individualista.
Quando nós falamos de corpo, nós não estamos falando de uma vida cada um por si. Quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de uma equipe, nós estamos falando de um time, nós estamos falando de uma comunidade, nós estamos falando de uma família. É isso que é corpo. E o corpo é a igreja. Então escute aqui o que eu vou lhe dizer. Há 2000 anos atrás não passava pela cabeça de nenhum discípulo, de nenhum apóstolo, e não só há 2000 anos atrás, talvez há 100 anos atrás, não passava na cabeça de nenhum discípulo, de nenhum pregador, de nenhum teólogo, a vida da igreja desconectada, a vida da igreja sem reunir, a vida da igreja sem estar uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque quem idealizou a igreja não foi um homem, quem idealizou a igreja foi o próprio Deus. Amém? Quando, pastor? Antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus sempre existiu, Deus sempre é, e Deus vivia desde a eternidade em uma vida de corpo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma unidade perfeita. E o que Deus quis fazer, preste atenção, Deus quis compartilhar essa vida de corpo com o homem. Por isso Deus criou um homem, Deus criou uma mulher e deu a eles uma ordem: cresçam, multipliquem, encham a terra. E escute, antes que houvesse o pecado, havia uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o homem criado por Deus. Quando o homem peca, o DNA de Deus no homem é estragado, e o homem se torna alguém individualista, alguém egoísta, alguém que só pensa nele próprio. Então Paulo está dizendo: olha, a ceia é um momento para você entender o que é o corpo de Cristo. Você sabe o que é igreja? Você faz parte de uma igreja, você já entendeu o que é isso? Porque igreja não é vir domingo no culto, igreja não é dar uma oferta, igreja não é cantar 4 louvores, igreja é comunidade. Quando me falta, rapidamente, 3 coisas eu quero citá-las, bem rápidas. Quando me falta discernimento do corpo, quando eu decido não congregar, então eu decido viver aquém do corpo, porque o corpo se reúne, ou nas casas, que nós temos as células, ou nos cultos de domingo, e nós nos reunimos. E para que nós nos reunimos? Para orar, para adorar, para aprender a ser família, para ministrar na vida um dos outros, para servir uns os outros, para compartilhar a palavra, amém? Nós nos reunimos. Mas todas as vezes que eu decido não congregar, eu estou dizendo: eu não quero participar da vida do corpo. Você sabe que isso já é antigo, mas agora está muito mais evidente por causa das redes sociais, que é o movimento das pessoas desigrejadas. Então quem são as pessoas desigrejadas? São aquelas pessoas que decidiram viver a vida cristã aquém do corpo, aquém da igreja. Elas decidiram: eu vou ser crente na minha casa, eu vou ser crente assistindo o YouTube, eu vou ser crente fazendo as minhas orações. Ou elas decidiram estar reunidas num grupo muito pequeno, de 5, 6 pessoas e não mais do que isso. E por que alguém chega a essa conclusão? Por muitos motivos, não dá tempo de nós detalharmos, mas eu podia citar alguns. Às vezes por comodismo, às vezes por uma apatia espiritual, às vezes por uma decepção com uma estrutura da igreja, com o líder, com alguém da igreja que afastou a pessoa da congregação. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz lá no livro na epístola de Hebreus, no capítulo 10, 24, ele vai dizer: irmãos, não deixem de congregar. Vamos ver, Hebreus 10, 24 e 25, não deixemos, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais vedes que o dia se aproxima. Você crê que Jesus está voltando?
Você crê que o dia da vinda do Senhor está mais perto do que estava? Até por uma questão cronológica, está mais perto do que estava. O que Hebreus está dizendo? Quanto mais se aproxima a vida do Senhor, mais eu devo discernir o corpo, mais eu devo fazer parte da igreja. Por quê? Porque os dias são difíceis, os dias são maus, há muitas lutas, há muitas tentações, há muitas batalhas, e eu não posso viver a minha vida cristã isoladamente. Olhamos lá em Atos capítulo 2, vamos olhar para a vida dos crentes, dos novos convertidos. Atos 2, eram 120, foram batizados no Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, uma multidão se converteu, 3.000 pessoas se converteram, batizados. Agora, o que esse povo foi fazer? A Bíblia vai dizer, eles se reuniam de casa em casa, eles se reuniam no templo, e o que eles faziam? A Bíblia diz que eles oravam, a Bíblia diz que eles participavam da ceia juntos, a Bíblia diz que eles partiam um pão, a Bíblia diz que quando alguém tinha necessidade, um socorria o outro, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é evidentemente sabedor que, uma vez convertido, eu vou participar de uma igreja. Uma vez convertido, eu vou estar na vida de um corpo. Eu vou estar reunido com os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém, amados? Isso é discernir o corpo. É você entender, a igreja é o corpo de Cristo. Eu preciso estar conectado a uma igreja, eu preciso estar plantado em uma igreja, eu preciso estar enraizado em uma igreja. Eu tenho que viver com outras pessoas, eu tenho que orar por elas, elas por mim. Preciso criar vínculos. Isso é discernimento do corpo. Mas quando eu não discerno o corpo, quando eu passo a olhar a igreja com os olhos negativos. Escute, quando eu tenho um olhar para a igreja que é o olhar do mundo, irmãos, é inadmissível que você veja a igreja como as pessoas do mundo veem, porque você é crente. Eu estou pregando para crentes. Tem crente aqui? Então você não pode ver a igreja como os não crentes, porque os não crentes têm uma ideia da igreja. Para eles a igreja é um lugar de enganar as pessoas, para eles todo pastor é ladrão. Essa é a ideia que as pessoas têm. Para eles a igreja é um lugar de explorar as pessoas. Mas você crente, não pode ser essa a sua ideia da igreja, não pode ser essa a sua visão da igreja. Mas como o mundo bombardeia a gente com informações, é notícia, é WhatsApp, é Instagram, é vídeo, é rede de televisão, você muitas vezes é influenciado por essa ideia de que a igreja é algo ruim. E não é. A igreja é o pilar de Deus na terra. Esse mundo ainda está aqui porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Senão não haveria mais. A igreja é a luz de Deus, a igreja é o farol de Deus no meio da sociedade. A igreja tem a palavra do Senhor, a igreja declara aquilo que é verdade de Deus. Então não posso olhar para a igreja com olhar negativo, eu não posso olhar para a igreja com olhar crítico. Efésios 5:29, isso é falta de discernir o corpo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos o que, irmãos? Membros do seu corpo. Então, como Cristo, eu preciso proteger a igreja. Como Cristo, eu preciso cuidar da igreja. Como Cristo, eu preciso cuidar dos irmãos, quando eles estão fracos, quando eles estão desviando, quando eles estão aflitos. Esse é o meu papel. Cristo, Ele cuida da igreja, porque a igreja é o corpo dele. Nenhum de nós, em condições psicológicas normais, nos mutilamos, nos agredimos.
Você não aceita que ninguém maltrate um filho seu. Você não aceita que maltratem a sua esposa. Cristo também não aceita que maltratem a igreja dele. A igreja tem problemas, a igreja tem defeitos, porque ela é constituída de gente, e gente é imperfeito, gente falha, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso olhar para isso e valorizar. Eu não posso valorizar mais uma universidade do que a igreja. Eu não posso valorizar mais uma escola do que a igreja. Eu não posso valorizar mais uma empresa do que a igreja. Eu não posso valorizar mais um partido político do que a igreja. Eu não posso valorizar mais um time de futebol do que a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então, irmão, cuida da igreja, porque quando você cuida da igreja, o Senhor está cuidando de você. Cuida, ora pela igreja, abençoa a igreja, contribui com a igreja, traz pessoas para a sua célula, leva pessoas para o culto, cuida, não critica. Então é uma moda as pessoas hoje saírem criticando a igreja. Se você tem redes sociais, você sabe o que acontece. Todo mundo acha no direito de falar mal da igreja, de falar mal dos crentes. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós somos o povo de Deus, nós não podemos nos calar. Cristo ama a igreja e dela cuida. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso, com aquilo na igreja. Então mostre na Bíblia. Se há algo que a sua igreja faz que não está na Bíblia, vá conversar com esse pastor. E se for eu, você tem todo o direito de vir aqui no final do culto com a Bíblia na mão, mas venha falar comigo com a Bíblia na mão. Aí você abre a Bíblia e fala: pastor, isso aqui não tem, está errado, isso aqui não é correto. Irmãos, eu falo diante do Senhor, eu vou aceitar a sua crítica e vou mudar, mas precisa ser na palavra, não pode ser uma opinião, porque opinião nossa não interessa. Opinião, cada um tem a sua. Eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assim, acho que o culto tem que ser assim, acho que aquele líder tem que ser assim, eu acho que a oferta não pode falar muito, eu acho que não tem que mais ter dízimo na igreja. Aí é opinião, a gente guarda para nós, mas a palavra de Deus a gente submete e respeita. Amém? E por fim, não discernimos o corpo, irmãos, quando nós evitamos a comunhão. Salmo 133 diz que a comunhão é um remédio para a sua vida. Há pesquisas e estatísticas que dizem que daqui a 20 anos, nós seremos a sociedade mais solitária que já existiu. Não importa o país, se é Brasil, se é América, se é Europa, o continente que for. As estatísticas dizem que em 20 anos, porque a população do mundo ela está envelhecendo. E quando uma pessoa envelhece, a tendência é os filhos crescerem e irem embora. Às vezes, um dos cônjuges falece e essa pessoa fica sozinha. E qual o problema de ficar sozinho? O problema é que a ciência comprova que as pessoas que vivem sozinhas, elas têm mais possibilidades de desenvolverem ansiedade e depressão. Por quê? Porque nós fomos criados para comunhão. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Aí o salmista vai dizer: é como o óleo que desce sobre a sua cabeça. O que era o óleo no Velho Testamento? Era remédio, era alimento. O óleo servia para ungir reis e sacerdotes, o óleo servia para dar de comer, era alimento, e o óleo era remédio para curar doença. Então, quando nós estamos em comunhão, de verdade, não protocolarmente, mas de verdade, há um óleo que vem. Esse óleo vai ser remédio para as suas feridas, esse óleo vai ser remédio para a tua alma. Amém? Então escute, na nossa trajetória de vida, nós somos feridos por pessoas, mas Deus vai escolher pessoas para nos curar. Porque Tiago vai dizer
que quando você ora um pelo outro e confessa suas fraquezas, e alguém ora por você, Deus vai te levantar, vai perdoar o teu pecado e vai te levantar. A vida cristã não pode ser vivida individualizadamente. Por isso nós decidimos há muitos anos atrás ser uma igreja em células. Por quê? Porque nós entendemos que a forma mais apropriada de criarmos um vínculo em uma igreja maior, que enquanto você é um grupo de 20, 30 pessoas, você consegue estar vinculado a todo mundo, mas depois disso você não consegue mais, e você não sabe mais quais são as necessidades, você às vezes nem percebe que o irmão não está mais na igreja, que ele está passando por uma luta, por uma provação, por uma adversidade. Então nós entendemos, igreja é corpo, vamos estar juntos, vamos estar conectados uns com os outros, amém? Vamos viver a vida de corpo, porque a vida de corpo é uma vida em comunidade. Agora, evidentemente, irmãos, e eu termino com isso, quando você resolve viver uma vida de corpo, e viver conectado às pessoas, você vai ter o melhor delas e o pior, amém ou não amém? Você vai ter o melhor e o pior das pessoas, mas valorize o melhor delas, e o pior, entenda que é um instrumento para formar Jesus em você. É só isso. Se você entender, mas fulano me ofendeu, então é para formar Jesus em você, para te ensinar a ser perdoador. Mas tal pessoa falou algo que eu não gostei, então é para formar Jesus em você. Amém? Agora imagine, você é uma pessoa que não quer viver a vida de corpo. Como você vai viver no céu? Porque você acha que no céu é uma casa só para você? Você acha que no céu você não vai ter vizinhos? Você acha que no céu você vai viver isolado? Não, irmão, você vai ter vizinho. E vou te contar uma coisa: o teu vizinho vai ser a pessoa que você teve mais problema aqui na terra. E isso não é praga não, mas é para você aprender. E você vai lembrar, viu? Porque tem que falar, não, quando chegar no céu vai dar uma amnésia. Não, você vai lembrar. Porque você precisa resolver isso. Ou você acha que você vai entrar no céu com mágoa das pessoas? Ou você acha que você vai entrar no céu sem ter resolvido os teus problemas aqui na terra? Não vai, irmão. Não vai. Na Nova Jerusalém não vai. Você está salvo, porque é obra de Jesus, não tem nada a ver com você. Mas para você reinar com Cristo e estar na Nova Jerusalém, os problemas têm que ser resolvidos. Então resolva. Seja uma pessoa madura. Tenha revelação. Olha o absurdo, imagina se eu fico criticando minha esposa para os outros. Imagina se eu encontro com as pessoas e ficam falando mal das minhas filhas. Imagina se eu encontro com alguém e fico falando mal dos meus pais. É um absurdo. Mas quando você faz isso com um irmão, é o absurdo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque esse irmão é corpo de Cristo, é seu corpo. Porque só existe um corpo, e é o corpo de Cristo. Amém? É o corpo, somos corpo. Então se eu falo mal da pessoa, eu estou falando mal de mim. Se eu aponto o dedo para ela, eu estou apontando o dedo para mim. Agora, quando isso muda? Quando eu tenho compreensão. Eu preciso aprender a discernir o corpo. Aleluia. Discernir o corpo. Discernir o corpo. A comunhão é como certa vez eu ouvi um pastor falar. É que aqui na igreja a ceia nossa é um pãozinho tão pequenininho que você engole, né? Você nem sentiu o gosto. Mas uma vez um pastor falou que a comunhão é aquilo, né? Você come o pão, se o pão na ceia é maior, que tem igreja que é maior, você come o pão e você começa a mastigar e aquele pão fica ali na tua boca, né? E você não vê a hora de beber o cálice para o pão descer, não é? Mas tem que mastigar para descer, tomar o cálice para descer. E esse pastor um dia falou, a comunhão é assim. Às vezes tem momentos que você vai ter que mastigar, digerir.
vai ficar ali, vai ficar difícil, está ali nos dentes. Você está falando, vem logo o cálice, porque eu quero beber, para descer esse pão. Mas você entende, é isso que vai trazer benefício para a minha vida. Então não anda sozinho, anda em comunhão, se conecta com as pessoas, vive em unidade com elas. Glória a Deus. Quero orar por você. Feche os olhos, ou melhor, fica